Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a graça e a paz esteja com você. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Gostaríamos de convidar você para participar conosco de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. Às 8 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical e hoje o programa especial com o conteúdo dessa Escola Bíblica Dominical. Nós damos aqui apenas uma pincelada no assunto e convidamos você para participar conosco. Nós vamos a um intervalo rapidinho e nós voltamos já já. Continuando a nossa programação hoje para o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, comigo aqui pastor Adriano e também o Joás. Nós estaremos estudando a lição de número 4, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 23 de julho de 2017. O tema da lição é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O textuário da nossa lição, João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o texto da verdade prática: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e único Salvador do mundo. O texto da leitura bíblica em classe sugestiva aí os 14 primeiros versos de João capítulo 1. Eu recomendo aí que você faça a leitura de todo o texto. Pastor Adriano, e aí nós vamos começar aí o conteúdo então da nossa lição. Pastor Adilson, eu só quero falar algo aqui, no sentido assim, como pastor, nós nos preocupamos com o ensinamento da igreja, e por um longo tempo a gente vinha aquela questão de às vezes, alguns dos nossos costumes ter passado como doutrina. Uhum. E, na verdade, doutrina é o que nós estamos vendo aqui agora. Talvez alguns dos nossos irmãos, os nossos telespectadores, às vezes acham, não, é por isso que eu não gosto de teologia. Não, isso não tem nada a ver com curso de teologia ou com linguagem. Na verdade, isso aqui tem a ver com... Porque, na verdade, é uma concepção errada com relação à teologia. Uhum. Nossa escola dominical é um curso teológico. Uhum. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, isso aqui é interessante para que as pessoas prestem atenção, procurem aprender. Tá? Quem foi Ário, que nós falamos na lição passada, e outros, pais da igreja, doutrinas que eles criaram, que foram banidas, outros que são preservadas. Isso aqui é interessante, isso aqui é base da nossa fé. O senhor está dizendo aí por causa do tema do trimestre, o tema do trimestre é a razão da nossa fé, talvez, e tem muitos termos talvez essa linguagem que nós estamos estudando agora, elas não sejam usadas com frequência, Joás? Dentro da igreja. E a gente, para responder a razão da nossa esperança, a gente precisa saber essas coisas. Uhum. Na verdade, ainda que não sejam muito usadas, mas deve ser usada. Uhum. É por isso que às vezes muita gente se perde, por falta desse conhecimento mesmo. Vamos lá. E vamos lá, inúmeros pontos da cristologia, que a cristologia então é a matéria teológica, que vai estudar sobre Cristo. De Cristo, Então nós estaremos estudando aí sobre Cristo, que tem muitos pontos, que precisam realmente ser estudados. Aí o comentarista coloca aí que esses pontos da cristologia é digno de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos, porque é a maneira como nós estaremos conhecendo a Jesus de fato, e os seus múltiplos aspectos aí, tanto na sua natureza divina como na natureza humana, De onde veio a nossa salvação. Exatamente, isso é importantíssimo. O nosso espaço aqui é muito pequeno para um estudo completo, obviamente, mas temos aí que nos contentar com alguns pontos relevantes e importantes aí que nós estaremos definindo aí. Então, o nosso enfoque da lição de hoje é a verdadeira identidade de Jesus. Isso aí. Aí o tópico da lição, para a gente caminhar aí, vai falar sobre o Filho unigênito de Deus,
o apóstolo João explica o motivo que ele levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: estes, porém, ficaram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Temos aqui 2 pontos importantes. O primeiro deles é sobre a identidade de Jesus. A identidade dele é: ele é o Cristo e o Filho de Deus. E o outro motivo dessa revelação é a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. E aí, Joás? É importante frisar aqui identidade de Jesus, né? Se a gente vai tratar da identidade de Jesus, mas você crê em Jesus, eu creio em Jesus. Aí alguém pode perguntar, qual Jesus? Né? Jesus, aquele personagem histórico tão importante, alguém olha para ele só como um profeta. Né? Nós estamos falando de qual Jesus? Né? Aí João vai dizer aqui, né? Para que creais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Chique. Então, e assim tem a vida. né? Então, para que eu tenha vida, eu preciso crer que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. Né? Então, identidade de Cristo, né? A identidade do Jesus que a gente serve, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Isso quer dizer que ele é o Cristo, ele é o ungido. Né? No hebraico seria o termo Messias, né? Mashiach. Se ele é o ungido, ele tem unção de rei, unção de sacerdote, unção de profeta. Então, ele tem a unção plena, ele é o ungido. Então, e ele é o Cristo e o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, ele veio de Deus, ele nasceu de Deus, ele é gerado por Deus, então ele é Deus também. Tem a essência de Deus. Ele tem a essência, né? Contrariando o arianismo, o sabelianismo lá. Que é a ideia do unicista, né? E que seria um Deus menor, né? Lembrando aqui, o pastor Adilson, que graças a Deus que o nosso Cristo tem uma identidade. É verdade? Né? Quem é? Não, o nosso Cristo é esse aqui, ó, tal. Né? E isso aqui fica bem claro, né, para todos nós sabemos, e as pessoas que estão nos ouvindo também, que às vezes alegam, né, que cristãos é alguém de menos informação intelectual, aquela coisa toda, né? A nossa fé, ela tem base, porque o nosso Cristo tem identidade. E o outro motivo dessa revelação que João é a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. E aí? Como é que distingue isso aí, pastor Adriano? O motivo dessa revelação, para que todo aquele que crê, né, na verdade, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, né, ele tem a redenção. Então tá aí, né? Foi exatamente o que Cristo veio fazer. O homem lá atrás pecou, né, foi separado espiritualmente de Deus, entrou a morte, o pecado. Paulo até fala, Romanos capítulo 5, versículo 12, né, por um homem entrou um pecado no mundo, a morte, todos pecaram, e Cristo veio exatamente resgatar, reconciliar, né, o homem e a humanidade com Deus. Então ele veio nos redimir. Eu achei interessante aqui, o comentarista cita o texto de Isaías 9 e 6, e ele faz uma consideração interessante. Aí ele coloca que a profecia de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí ele coloca o seguinte, que note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu. Ele nos deu. Nos deu, porque ele já existia. Né? E nós temos isso, nós vamos ver isso no Antigo Testamento. E João, olha, não menosprezando, cada um dos evangelhos, ele tem a sua função, foi escrito para uma classe de pessoas, né? Mostrou e apresentou Jesus de uma determinada maneira. Mas João, meu Deus, Deus revelou algo tremendo a João. Né? Por exemplo, capítulo 1 de João, versículo 1, tem tudo a ver com o Gênesis capítulo 1, versículo 1. É praticamente a mesma coisa. Você vai ver, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E João vai lá. No princípio era o verbo, ele estava lá. Né? Versículo 3, tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Né? Então, ou seja, nós temos aqui o Evangelho de João esclarecendo e mostrando Jesus de uma maneira sensacional. Sensacional. Legal. Aí nós vamos então com o significado de o Filho unigênito de Deus, né? O significado do termo Filho nas Escrituras é amplo, e uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai. Quando Jesus se declarou Filho de Deus, ele estava reafirmando sua divindade, e os judeus entenderam perfeitamente a mensagem. Aí o comentarista diz o seguinte, que alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem algumas contradições,
como fazem alguns, é uma contradição. Aí no sentido aqui, mas o Filho de Deus, no sentido aí de que ele teria sido feito por Deus, como se fosse uma criatura. E aí? O filho tem a genética do pai, né? Genética, né? Então, se ele é filho, ele foi gerado pelo pai. Ele não foi criado pelo pai. E é óbvio que, partindo, né, do que o Joás acaba de falar aqui, se é filho gerado, tem a mesma essência, né? Então isso aqui é mais um argumento para provar que Jesus, ele é Deus. E o que o autor colocou aqui, que várias vezes que Jesus se apresentou, né, aos judeus durante seu ministério, eles não estranharam. A partir do momento que eles creram, né, e aceitaram a divindade de Jesus, eles já passaram a não estranhar aquela questão, né? Porque, na verdade, os judeus não aceitavam outro Deus de jeito nenhum. Né? Eles eram literalmente, né, criam literalmente no Shema lá de Israel, né? É um único Deus. Então, mas e aí? Ele veio e se apresentou. Eu e o Pai somos uns. Para alguns que não entendiam isso, Jesus estava blasfemando. Né? Mas para aqueles que já tinham chegado no conhecimento que ele era realmente, né, a essência de Deus, aceitaram perfeitamente. Jesus estava revelando a Trindade. Ele revelou a Trindade. Quando perguntaram para ele qual seria o maior mandamento, ele citou o Shema. É isso aí. Ele falou, o maior mandamento é o Shema. Amar a Deus. Ele citou o Shema completo, literalmente, né? Até hoje os judeus oram 3 vezes por dia, né? Mas o próprio Shema, ele explica a Trindade, né? Porque o Senhor, Deus é único. E se o Filho é Deus, ele é único com o Pai. É isso aí. Se o Espírito Santo é Deus, ele é único com o Pai e com o Filho. Então eles são 3 personalidades em uma só. Tá certo. E nós vamos dar uma pausa aqui, rapidinho, e nós voltamos já já. Você de casa não sai daí, nós voltaremos para esse assunto bem palpitante. Eu tenho certeza que está sendo bênção para você. Continuando aí a nossa programação com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, nós encerramos aí falando sobre o significado de filho no bloco anterior, e aí tem também um outro termo utilizado, fazendo referências aí a Jesus, o significado de unigênito. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, e aí tem as referências, né, que é de Lucas, em Hebreus e por aí vai. Unigênito, quando é empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade. Aí tem uma declaração do credo de Niceno. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Quase que eu fui renovado agora. E aí? Lindo demais. Né? Aqui em cima, aqui um pouquinho, Joás, ele colocou a questão aqui das origens gregas, né, da palavra unigênito. Monogênesis. E aí, resumindo tudo aqui, para nós não ficarmos na questão, raça, né, monose e tudo, quer dizer raça, da mesma essência, não tem como separar. Né? Pai e filho são iguais. A mesma genética. Mesma genética, o mesmo poder. Foi por isso que ele colocou aqui embaixo, né? Ó, a substância é tanto a mesma, que é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, né? E acabou e pronto. Gerado, não feito. Isso. O que diferencia Jesus de toda a criação, né? De tudo que foi feito. Aí a verdade prática, eu me reporto a ela de novo. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e único Salvador. É isso aí. Ou seja, a plenitude aí da divindade do nosso credo. Vamos para o 2. Vamos lá então. A deidade do Filho de Deus, aí a citação do texto de João 1, que é um texto da verdade prática. Deidade tem a ver com divindade de Jesus. O texto de João 1:1, que é o texto da leitura bíblica em classe, é onde João vai dizer que o verbo, né, é a palavra. Né? O termo Deus aparece 2 vezes nessa mensagem, uma delas fazendo
referência ao Pai. E o Verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento entre a Trindade antes mesmo da fundação do mundo. Diz respeito ao plano da igualdade e intimidade face a face, além de mostrar a distinção entre o Pai e o Filho. Aí o comentarista coloca aí que mostrar uma distinção aí entre o Pai e o Filho, que seria aí um golpe, a ideia aí dos sabelianistas, que a gente viu na lição passada, que eles acreditam em quem mesmo, só para a gente refazer a ideia aí, seria do Jesus se manifestando. Passou a ser Deus a partir de, ou seja, do batismo ou da ressurreição, os grupos lá dentro do próprio sabelianismo. Aí esse aí do bispo Sabélio, sabelianismo, que seria a ideia da máscara. Da máscara. É da máscara, É o da máscara, que ele apresentava em faces uma pessoa se diferentes, apresentando de formas diferentes. Perdão, Mas de qualquer maneira, o Evangelho de João já veio desmentindo isso. tudo isso aí que o autor está dizendo, que a questão que João define aí, essa distinção, entre o Pai e o Filho, que seria aí um golpe mortal, aí, um soco do lutador de UFC, Nocaute. Aí na ideia aí de que seria uma pessoa se manifestando em formas distintas. Aí ele vai mais adiante, que também não se trata de um acréscimo de mais um Deus. O verbo divino incluído na essência una e indivisível da deidade, embora ele seja distinto do Pai. E aí? Mas aí está falando das características da ação, da atitude, da obra, e não da essência. Eu acho que só isso aí, diante de tudo que nós já temos visto, já responde essa questão. Não em essência, e sim em obra. Tem os testemunhos sobre ele também, sobre a deidade dele, que João Batista falou sobre ele, o que Pedro falou sobre ele, o que ele disse sobre ele mesmo. E João aqui já é definitivo, eu sou o caminho, eu sou o texto áureo aqui. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, João 8,58. eu sou a vida. Ele diz, quando questionado, ele falou assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, e a mesma termologia que Deus utilizou para Moisés lá no Antigo Testamento. Na sarça, o chamado tetragrama, que era o nome impronunciável de Deus. O judeu ele não pronuncia esse tetragrama. Colocou Adonai, colocou outras referências para não pronunciar aquele tetragrama, ou seja, o eu sou. E você vai ver Jesus lá na frente se referindo a ele mesmo, usando esse mesmo nome. Tem uma passagem no Evangelho que na captura, os soldados chegam cercando e ele, procurando por ele, ele fala, eu sou, e eles caem todos. Você imagina um monte de soldado caindo só porque alguém disse eu sou. Eu sou, meu Deus. Muito. Porque ele estava falando que ele era Deus. Vamos lá? Reações à divindade de Jesus. Eu achei isso aqui interessante. É digno de nota que o apóstolo João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteístico, ou seja, com a crença de apenas um Deus. O que nós estamos batendo na tecla sempre aí. Portanto, Israel. Isso. Não admitiam, em hipótese alguma, outra divindade senão somente o Deus de Israel. Aí observe que a cada fala de Jesus a respeito da sua divindade, o apóstolo registra a reação das pessoas no entorno dele, quando ele fazia essa referência dele mesmo como sendo Deus. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a divindade absoluta de Jesus. Então, ou seja, eles não estavam condicionados a essas mesmas reações negativas que as pessoas no entorno. Foi o que eu disse há pouco, A quem ainda não tinha aceitado a Jesus, não tinha reconhecido a ele como divino, quando Jesus se referia a ele, eu e o Pai somos um, aquele que vê a mim vê o Pai, os camaradas ficavam malucos, É blasfêmia, mas você vai ver que os próprios discípulos e apóstolos de Jesus, quando escreveram, eles eram da mesma linha dos judeus, criam em um só Deus, nunca tiveram uma crença diferente. Então você vai ver que quando Jesus se referia, eles absorviam aquilo de maneira simples, porque já tinham entendido, já tinha sido revelado a eles essa questão aí a respeito de Jesus. Vamos lá. O relacionamento entre o pai e o filho, para a gente fechar aí esse tópico,
O autor coloca aqui que o Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade. E essas expressões provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas diferentes na forma e na função, não em poder e majestade. E aí, Joás, deixar com você aí nesse 1 minuto para nós finalizarmos o bloco. Interessante que o comentarista fala aqui que os primeiros cristãos não precisavam dessas explicações adicionais e tal, porque eles já ouviam o discurso direto, né? Certo. É interessante que você falou aí dos judeus, né? Eu gosto um pouco da cultura judaica e tudo, e assim, é interessante você perceber que os próprios escritores, os profetas, os escritores da lei, né? A lei, os profetas e os escritos, eles tinham uma revelação da Trindade. Deus Trino se manifesta durante toda a Escritura, né? Então o Filho também aparece desde o começo. O Filho aparece. Então os judeus da época que não criam no Filho, né, que não entendiam Jesus, o Filho de Deus, como Deus, é porque era uma elite religiosa contaminada, né? Eles tinham interesses políticos, tinham uma teologia baseada em interesse. Então, quem era o Messias, quem era o Deus Pai, quem era o Espírito Santo, eles já tinham perdido a noção disso. Então, quando Jesus se revela aos apóstolos, aos discípulos, né, aí fica claro que esse relacionamento, verdades, né? Que ele e o Pai são um só, são Deus do mesmo jeito. Ok, tá certo. Nós vamos dar uma pausazinha aqui, dá tempo para tomar uma água e a gente volta aí para concluir o assunto de hoje. De volta com o nosso programa Novo Alvorecer, realizado pela Assembleia de Deus em Caratinga, Minas Gerais. Para o pessoal que nos acompanha aí pela TV aqui na região e também pela internet em todo o mundo, não é? E aí, para concluirmos o tópico da nossa lição, é o tópico 3. Senhores, a humanidade do Filho de Deus, nós tratamos aí nos blocos anteriores, né, sobre aspectos da divindade. Agora nós vamos falar aí sobre a humanidade, que é esse aspecto relevante também da vida de Jesus, né? Tudo isso faz parte daquela palavrinha lá do início da lição, da identidade de Exatamente, Jesus. é a matéria que nós estudamos aí sobre Cristo, né? Quer conhecer quem é o Jesus que nós servimos, né? Quem é o Jesus, o nosso Salvador. É esse. Na verdade, a identidade quer dizer características, né? Exatamente. Essas são as características do nosso Cristo. Aí o verbo que se fez carne, o texto do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com sua humanidade. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indiretamente. A encarnação do verbo significa que Deus anunciou, ou melhor, significa que Deus assumiu a forma humana em todos os aspectos. Literalmente, né? Isso é um assunto bem polêmico também, né, Joyce? Porque Paulo, me fugiu agora a referência, se vocês lembrarem, você pode até citar, né, para os nossos telespectadores, mas Paulo ele fala, né, que Jesus é o segundo Adão. Romanos. Romanos. Né? Ele é o segundo Adão. Então, quer dizer, o inimigo venceu Adão lá no Éden, o Adão homem, o Adão ser humano. Né? Então, se Jesus veio para poder tomar essa autoridade que foi constituída a Satanás lá na queda, Jesus também deveria agir como homem. Né? Porque se for colocar divindade de Cristo, né, Jesus Deus, né, na contrapartida com Satanás, a proporção, né? Então Jesus, ele literalmente agiu em todos os momentos do seu ministério. Ele agiu como homem, nasceu, cresceu, né, iniciou o ministério, morreu na cruz. Deus não morreu na cruz, Jesus morreu na cruz. É Romanos 5, né, que Paulo vai tratar desse assunto aí, falar a respeito de que Jesus é o segundo Adão. É o segundo Adão. Né? Então ele venceu a Satanás como homem. Isso aí. Quando o apóstolo chama ele de segundo Adão,
Ele está falando da humanidade, de sangue. Isso aí. Né? Agora, a palavra de Adão estava muito ligada ao sangue. Homem, né? A humanidade, Ser humano, né? O primeiro homem perfeito que veio governar. Eu não sei se vocês lembram de uma revista, de um trimestre que nós passamos o trimestre todinho estudando sobre Jesus. O tema da lição era Jesus verdadeiro, Deus verdadeiro homem, ou ao inverso disso, é mais ou menos assim. Não tem tanto tempo, apesar que vocês devem lembrar aí da primeira lição que a CPAD lançou, mas tudo bem. Hipócrita, fariseu. Alguém me questionou falando o seguinte, que Jesus ele foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito e a partir daí ele foi gerado independente do organismo de Maria. Isso aí era uma seita combatida no tempo dos discípulos, no tempo dos apóstolos ainda, né? Algo defendido aí pelos gnósticos. Eu até questionei a pessoa que se então você fizesse um DNA do sangue de Maria e o sangue de Jesus, a pessoa disse ainda que não bateria. Porque Jesus foi gerado independente. Na verdade, Jesus, é óbvio que... a única coisa que foi ação sobrenatural foi a concepção, né? Não houve participação humana. É óbvio que teve obra do Espírito Santo. Isso nós não podemos negar. Na concepção. Com certeza. Agora que teve a participação de Maria... Mas isso aí é um mistério também. Exatamente. Não obra entende, do Espírito Santo. Porque, por exemplo, né? Se a gente for... É tão misterioso esses assuntos, né? Que a gente tem que ter cuidado. Porque, por exemplo, se nós formos também humanizar demais a coisa, vai assim, então, quer dizer, Maria, como ser humano, o DNA do pecado estava no sangue dela. Então, passou para Jesus. Então, é complicado. Nós nem vamos entrar nesse assunto, porque não é o nosso assunto. Houve, sim, a participação de Maria, com certeza. Sim, mas aí no sentido que essa pessoa estava dizendo é que Jesus nem cordão umbilical teve. Uai, peraí. Não. Agora, aí que tem um milagre de tudo isso aí, é inevitável dizer, né, Jorge? Uma virgem... Seria quase que uma chocadeira, né? Uma virgem ter um filho é mistério. Complicado. Vamos lá para o próximo, características humanas. As escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma ensina que ele era também plenamente homem. Jesus Cristo homem, Paulo descreve isso dizendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5... há abundantes e incontestáveis provas da humanidade de que Jesus nasceu, cresceu e viveu entre nós. E aí? Você falou já, falar sobre o Jesus histórico, né? Aí não tem como fugir dele. O histórico é provado que ele existiu, então... Quem tem esse discurso hoje tá até fora de moda. Dizer que Jesus não existiu, né? Se a própria ciência, né? Já... Pode usar esses outros argumentos aí, mas... Pode não acreditar que ele é Deus e tal, e outras coisas. A história está cheia das pegadas dele. É incontestável dizer que Jesus não existiu. Isso aí não existe, não. Eu estava falando, não sei se foi nessa lição ou na outra, sobre os filósofos, né? Os filósofos gregos, os clássicos lá, né? Que escreveram 260, 300 anos antes de Cristo. Você pegar esses... Aristóteles. Você pegar esses camaradas todos, inclusive um conhecido nosso, Flávio Josefo, você pegar esses caras todos, os gregos clássicos aí, o que tem mais manuscritos dele, tem 15 manuscritos. Aí, sobre Jesus, os manuscritos dos evangelhos e tal, tem quase 6 mil. 6 mil manuscritos, 5.846, me parece. Quase 6 mil manuscritos. É muita prova, né, João? Então, se eu acredito que Sócrates esteve por aqui, que Platão disse o que os livros dizem que ele disse, se eu acredito nesses camaradas, 15 manuscritos... Com uma proporção tão menor... Levaram 800, 1.000, 1.200 anos para ser encontrado. Então, como que eu não vou acreditar nesses que tem 6 mil? 6 mil testemunhos vale mais do que 15, né? Aí já seria a briga da razão pela razão, né? Aí já não seria nem a fé mais, né? Vamos lá para o próximo aí, para a gente fechar aqui o nosso tempo e a nossa lição também, né? A correria aqui, a proposta nossa aqui é passarmos, pelo menos superficialmente, o assunto da nossa lição em meia hora. O que nós estamos querendo fazer é aguçar o paladar do povo, né? Isso aí. A necessidade da encarnação do verbo, não é reencarnação. Né? Isso aí é interessante. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus, o pecado tinha que ser vencido
também por um ser humano. Aí está aquela referência que você estava procurando, que eu já citei há pouco aí, aqui, de tá Romanos aqui. 5. Isso aí. A Bíblia mostra que todo o gênero humano está corrompido e que o homem está perdido debaixo da maldição do pecado. Todos são devedores, e por isso ninguém tem condição de pagar. Eu tenho dito que o seguinte, que todos nós estávamos condenados à morte. Ainda que nós morrêssemos, o preço da nossa morte seria insuficiente para pagar o valor da nossa redenção. Isso aí. É por isso que fez-se necessário a encarnação do Verbo de Deus, de Jesus Cristo. E aí? O senhor tem 30 segundos para o senhor concluir, mais 30 para o Joás e a gente fecha o programa. Vou tentar aqui rapidinho. Você lembra que eu conversei com você outro dia, você lá no seu serviço, falando a respeito daquela parábola de Jesus, do servo incompassivo? Sim. Jesus cita alguns valores, Joás. 10 mil talentos de ouro. E se for calcular aqueles 10 mil talentos de ouro, era coisa que um ser humano jamais teria condição de ganhar durante toda a sua vida. Algumas pesquisas até dizem que tributos para Roma, de Judéia, Galiléia, e aquelas cidades ali, chegavam a 800 talentos por ano. Agora, Jesus falou de 10 mil talentos. Então, por uma pessoa, né? O servo devia 10 mil talentos. Então, ou seja... É algo fora do hipérbole, contexto... né? Isso, o exagero da linguagem. O exagero da linguagem, né? O hipérbole. Ou seja, Jesus usou uma hipérbole. Por quê? Na verdade, aquele servo jamais teria condições mesmo de pagar. Primeiro que ele nunca deveria aquilo. Jesus usou só para poder exemplificar o tamanho da dívida do ser humano para com Deus. Então, o que acontece? Assim como aquele servo, diante de um exagero de dívida, foi perdoado, é exatamente o que aconteceu conosco. Isso aí. Ou seja, Jesus encarnou para pagar um preço que nós não tínhamos teríamos condição. condições. Podia trabalhar 10 vidas em seguidas, se acreditássemos na reencarnação, que não era suficiente para poder pagar. Então essa é a necessidade da encarnação Isso do aí. Verbo. Mata tudo com uma frase agora, Joás. Somos todos devedores. O primeiro Adão tentou cobrir, não conseguiu. O próprio Deus providenciou uma roupa adequada, uma roupagem adequada. E como a humanidade daí para cá veio só aumentando a dívida, veio o próprio Deus, se encarnou, se fez um de nós. E Quem pagou o preço lá atrás, quem pagou o preço lá atrás foi o coitado do cordeiro, né, João? Não resolveu, né? Não resolveu. Não, mas tô falando da vestimenta de Adão, tá, né? lá no no Éden, né? No Isso Éden. aí. Tá certo. Senhores, obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês poderosamente. Pastor Adilson, a próxima lição vai falar sobre identidade. O Espírito Santo também tem uma identidade. É uma pessoa, convidado especial. Deus abençoe vocês. Obrigado, você de casa. Deus te abençoe. Abraço. Poderosamente. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.